Sejam muito bem-vindos ao canal do Grupo CERS, em especial do curso Adverum, sempre lembrando, estude inteligente, estude Adverum. Meu nome é Gustavo Marque, eu sou juiz de Direito aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também professor do CERS. E estamos aqui hoje para bater um papo informal, direto com você, que é candidato aos concursos da magistratura por todo o Brasil, já que vamos tratar sobre temas que devem ser priorizados, visando aí a segunda etapa dos concursos da magistratura, que vocês sabem, envolve a prova de questões discursivas e as provas práticas de sentença civil e criminal. Não estou aqui pretendendo ensinar nenhum método de estudo, nenhuma forma de como você deve estudar, não sou coach. Se você busca algum apoio nesse sentido, que busca orientação profissional, não me sinto habilitado, capaz para auxiliá-lo nesse sentido. Estou apenas aqui a fim de compartilhar um pouco da minha experiência também, enquanto concurseiro, já passei para a fase pela qual vocês estão passando, e compartilhar o que funcionou para mim e que espero que possa auxiliá-los e de repente também funcionar para vocês, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Vocês sabem aí que os concursos da magistratura são padronizados, regulamentados pela resolução número 75 de 2009 do Conselho Nacional de Justiça, né? E essa resolução, ela estabelece que o concurso da magistratura é feito em 5 etapas, né? A primeira etapa são questões objetivas, né, de caráter eliminatório e classificatório, e que vai exigir dos candidatos um conhecimento amplo, um conhecimento vasto, mas um conhecimento superficial, conhecimento raso, né, que muitas das vezes envolve apenas ali a memorização de dispositivos legais, a literalidade de dispositivos legais, né. Muitos dos candidatos, então, que estão iniciando os estudos, estão focando na primeira fase, eles focam na leitura da literalidade dos dispositivos legais, na leitura dos códigos, das leis, né, que eles memorizem e possam, então, responder às questões objetivas. E não vejo que está errado, né, mas não foi o método que eu me utilizei, né. Desde o início já da minha preparação, eu já vinha buscando um conhecimento mais profundo, mais sólido, que envolvesse também doutrina e jurisprudência, e não apenas a literalidade da lei, né. O que aconteceu? Eu talvez demorei um pouco mais do que os meus colegas que focavam apenas nos dispositivos legais para passar da primeira fase, né? Mas assim que eu passei, eu não retrocedi também. A partir do momento que eu comecei a passar nas provas da primeira etapa, eu não fui mais reprovado, demorou, né? Mas quando eu cheguei naquele nível, eu não fui mais reprovado e também tive mais facilidade nas etapas seguintes, né? Os outros colegas talvez tenham passado mais rápido na prova de primeira etapa, mas depois tiveram mais dificuldade e às vezes até retrocesso, porque os conceitos, né, o conhecimento não estava tão consolidado, tão aprofundado. No final, talvez, no cômputo geral, tenhamos gastado o mesmo tempo, a mesma energia ali para passar nos concursos, cada um com as suas dificuldades, né, ou as suas facilidades também. Mas, como eu disse, não existe método certo, né, ou errado. Você pode iniciar desde logo já com um estudo mais aprofundado, como eu fiz, ou ir focando por etapas. Acho que todos, né, ambos funcionam, você tem que ver o que funciona melhor para você. Agora, o que realmente você vai precisar, e isso é inegável, não tem como escapar, é de um conhecimento mais aprofundado para a segunda etapa, né? Em algum momento você vai ter que visitar jurisprudência, doutrina, né, a fim de ter um conhecimento mais sólido, mais profundo, mais robusto, e também aprender a raciocinar juridicamente, porque muitas das vezes você vai ser surpreendido ali na prova com algum assunto que você não tinha muita familiaridade, né? Você vai ter que construir uma resposta, né, ali na hora, né? Então você vai precisar saber como raciocinar juridicamente, né? Como elaborar ali respostas e soluções jurídicas para casos, conflitos que vão ser colocados à sua frente para você solucionar, né? Então, como eu ia dizendo, na primeira fase a gente tem um conhecimento mais amplo e mais raso também, mais superficial, né, das matérias, envolve muita memorização. Na segunda etapa, não. É tão amplo como na primeira fase, ou até mais, já que na segunda etapa entram as matérias de noções gerais de direito e formação humanística, né? Mas além de ser mais amplo, ele é mais profundo, né? Você precisa ter conhecimento de doutrina, né, e de jurisprudência, até para saber como raciocinar, tá certo? As provas da segunda etapa também são classificatórias e eliminatórias, e a segunda etapa se subdivide em duas provas, né? A primeira prova é questões discursivas, e a segunda prova, que no caso da magistratura federal e estadual, se subdivide em outras 2 provas, né? Provas práticas de sentença civil e criminal. O candidato, então, vai ter que elaborar ali as
as sentenças. Depois, se passar na segunda etapa, tem a terceira etapa, né, os exames de sanidade física e mental, exame psicotécnico, né, e a sindicância de vida pregressa e social de casos candidatos, apenas de caráter eliminatório. Se passar da terceira etapa, vai para a prova oral, né, que é a quarta etapa, e por fim, passando a prova oral que é também eliminatório e classificatório, vai para os títulos, que é apenas classificatório, que é a quinta etapa. Então, são essas as 5 etapas do concurso, e sem dúvida nenhuma, a fase mais importante, a etapa mais importante, são as provas escritas, a segunda etapa, que vamos tratar aqui hoje, não só por exigir do candidato, que eu já falei, esse conhecimento mais profundo, mas é porque é ali que o examinador vai ter condições de te avaliar, né? Diferentemente da primeira fase, que a finalidade dela é separar daquela massa gigante, né, um número absurdo de inscritos, milhares de inscritos, separar aqueles que realmente vão valer a pena serem avaliados numa prova escrita, é para isso que serve a primeira fase, separar ali, né? Porque seria inviável para os examinadores, inviável não, mas levaria muito mais tempo, despenderia muito mais recursos para avaliar provas escritas de milhares de candidatos. Então, a primeira fase ela serve para fazer essa separação, e na segunda fase é onde o candidato vai ter que demonstrar, vai ter que convencer o examinador de que ele tem condições de ser juiz de direito, e é justamente ali que o examinador ele quer ver o que você tem a dizer, né? Quer ver teu raciocínio e ver a profundidade que você tem no conhecimento. Então, extremamente importante, a prova mais importante, não à toa que a resolução 75 do CNJ estabelece que a segunda etapa dá o maior peso, né? No cômputo final da nota do candidato, a segunda etapa ela tem peso 3, né? Para vocês terem uma noção, a primeira etapa tem peso 1, né? E a quarta etapa, o oral, tem peso 2, e a partir de títulos, a quinta etapa tem peso 1 também, igual à primeira etapa. Então, daí vocês extraem a dificuldade, né, que os candidatos normalmente têm nessa fase, e a importância que a própria resolução do Conselho Nacional de Justiça atribui a essa fase. Muito bem. Dito isso, né, e feito essa breve introdução, com relação à segunda etapa, propriamente dito, a primeira prova discursiva, as questões discursivas da primeira etapa, que vão envolver perguntas e respostas, né, sobre matérias de direito, as matérias jurídicas todas que costumam cair, mas também, como eu já disse, sobre as matérias de noções gerais do direito e formação humanística, né, sociologia do direito, psicologia judiciária, filosofia do direito, ética e estatuto da magistratura nacional, teoria geral do direito e política, né? Então, são essas matérias. Com relação a essas matérias em específico, o que eu recomendo, talvez, seria você, já desde o início da sua preparação para a primeira fase, ter algum contato com elas. Sem, claro, gastar muito tempo e botar muita energia nelas, porque não é isso que vai ser perguntado na primeira etapa. Na primeira etapa são apenas matérias jurídicas. Mas é bom você já ir se familiarizando, fazendo alguma leitura em relação a esses assuntos, para que você não caia, né, de paraquedas ali na hora que for aprovado na primeira fase e for para a segunda fase. São poucos meses que você vai ter, né? Então você vai ter dificuldade para aprender tudo que você precisa aprender em poucos meses, às vezes 1, 2, 3 meses entre a primeira e a segunda fase. Então é bom que você já esteja um pouco familiarizado com esses assuntos e conseguindo a aprovação na primeira etapa, aí sim você pegar firme nessas matérias para a segunda fase, né? Para a segunda etapa, que cai nas questões discursivas. Só que além dessas matérias específicas, também caem as matérias de direito. Muitas vezes os examinadores pedem até uma redação sobre determinado assunto, né? Então, muito importante você estar em dia com todos esses assuntos. E aí vem a pergunta, né, que é o tema central aqui do nosso vídeo. Quais temas devo priorizar para a segunda etapa, né? É muito difícil responder essa pergunta, mas eu vou tentar não ficar em cima do muro, tá? Vou tentar ajudá-los nesse sentido. Antes de falarmos de matéria, propriamente dito, do que priorizar, é importante, primeiro, o candidato identificar o perfil do concurso do tribunal para o qual está prestando, né? Verificar o histórico dos concursos da magistratura que já foram realizados por aquele determinado tribunal e verificar qual o perfil de prova que ele costuma perguntar. Por que eu estou dizendo isso? Alguns tribunais, eles têm um perfil, digamos, mais impessoal com relação à elaboração de questões, né? Eles não dão, os examinadores, né, os membros aí da comissão examinadora, que normalmente são desembargadores e também tem um membro do OAB, né, um advogado, que fazem parte ali da comissão examinadora. Nesses concursos que tem um perfil mais ou menos pessoal ou mais impessoal, esses examinadores, esses desembargadores e o advogado,
eles não costumam exigir entendimentos que sejam deles, pessoais, né? Eles acabam focando nos entendimentos dos tribunais superiores, né? Do STF, do STJ, súmulas e jurisprudência dos tribunais superiores, né? Então, se o perfil do tribunal para o qual você está prestando segue essa linha, é muito importante que você esteja em dia, obviamente, aliás, é sempre importante que você esteja em dia com os entendimentos dos tribunais superiores. Mas nesses concursos, mais ainda. É muito importante que você esteja sempre atualizado com a jurisprudência, né, do STF, STJ, mas nesses concursos, mais ainda. Agora, há outros tribunais, talvez seja até a maioria, que tem um toque pessoal, né? Cada tribunal, ele dá um toque pessoal ali na prova, né? Os examinadores, os desembargadores que formam, e até o próprio advogado, né, o membro do OAB, que forma ali a comissão examinadora, ele gosta de dar um toque pessoal dele naquele concurso, né? Muitas das vezes, o desembargador, o advogado, ele tem uma carreira relevante no meio acadêmico, né? Às vezes ele tem mestrado, doutorado, pós-graduado, é professor de faculdades importantes. Então, ele gosta, ele tem muita familiaridade com aquela matéria que ele está arguindo, né? E aí ele gosta de dar um toque pessoal porque ele tem conhecimento aprofundado sobre aquilo, né? Não tem nada de errado nisso, né? Então, nesses concursos, com esse tipo de perfil, é extremamente importante que você conheça muito bem o teu examinador, né? Porque muito provavelmente ele vai perguntar ou uma matéria que ele tem afinidade, que ele estude, que seja objeto, né, de investigação por parte daquele examinador, ou matéria que ele esteja acostumado a decidir, a julgar, né? Ele vai se inspirar, seja em julgados dele ou em matérias que ele gosta de estudar. Nunca que ele vai buscar uma matéria que ele não tem afinidade nenhuma. Ele não vai parar a vida dele para estudar uma matéria só para elaborar a questão daquele concurso. Ele vai pegar algo que já seja do métier dele, do dia a dia dele, né? Então é extremamente importante que você reconheça as obras, né, publicadas, os livros publicados eventualmente publicados pelo seu examinador, e também acórdãos, né, publicados ali no site do respectivo tribunal, para você entender como ele decide, né? Extremamente importante nesses concursos. Trago aqui uma experiência pessoal minha, né? Quando eu passei no concurso da magistratura de São Paulo, o presidente da comissão examinadora era o desembargador José Renato Nalini, que inclusive depois foi presidente do tribunal, né? Ele tem uma carreira considerável no meio acadêmico, é doutor em Direito pela USP, e ele sempre se debruçou, gostava bastante, gosta ainda, né, dos temas em que envolvem direito ambiental e também as matérias de ética, filosofia. Ele tem livros publicados nessa área. Então eu sabia que muito provavelmente nas questões discursivas, na primeira prova da segunda etapa, ele faria perguntas, né, sobre ambiental, né, ele colocaria a mão nisso aí, né, então ele faria perguntas sobre ambiental e sobre a parte de formação humanística. Por quê? Porque eu também sabia, não só eu, né, era notório, todos sabiam, isso era público, né, todo mundo sabia, todos os candidatos sabiam, também traçaram a mesma estratégia, que os examinadores de penal e processo penal, e de civil e processo civil, eram outros, não eram desembargador na linha, né. Então, na segunda etapa, a prova prática de sentença civil e processo, né, processo civil também, seriam avaliados, a questão seria elaborada por um outro desembargador, que também faria a correção, e penal e processo penal também seria elaborada por outro, que também faria a correção. Então, muito provavelmente, o desembargador Nalini, que era o presidente, ele ia focar nas questões discursivas, e não deu outra, né? O que eu fiz? Estudei bastante os livros de ambiental do Dr. Nalini, né, e também de formação humanística, e chegou na prova de questões discursivas, dentre as questões havia uma redação, que era sobre direito ambiental, que valia, acho que, se não me engano, 5 pontos, né, do total de 10, ou seja, metade da prova. Então, ali, com base nos entendimentos dele, dos livros dele, consegui fazer a dissertação, fiz as questões também que ele perguntou de formação humanística, né? Consegui pelo menos uma nota mínima ali para passar, então me ajudou bastante. Então é extremamente importante que você conheça o examinador, os entendimentos dele. Uma questão que às vezes os alunos nos colocam e se houver um conflito entre o entendimento do meu examinador e dos tribunais superiores, né? Eu vejo ali os julgados e ele afasta, não aplica ali algumas súmulas, às vezes do STJ, do STF. Acho que tem duas saídas e as duas são válidas. Na minha época de concurseiro, eu preferiria seguir a linha do meu examinador. Eu acho que se você coloca ali o entendimento dele, ele vai ser simpático, né, vai verificar que você segue ali o mesmo pensamento dele, acho que você vai cativá-lo melhor, e ele não vai ter como dizer que está errado, embora confronte ali com o entendimento dos tribunais superiores, já que ele aplica nos casos reais, para pessoas reais, né, em situações reais,
nos acórdãos, né, nos julgados dele, aquele mesmo entendimento. Então, numa prova, que é uma situação hipotética, ele não vai poder dizer que está errado. E você pode, mesmo nesse caso, ainda ressalvar, demonstrar um conhecimento, que há um entendimento no Tribunal Superior, mas que naquele caso específico você vai seguir, né, o entendimento que é do examinador, você não precisa dizer que é do examinador, mas que é um entendimento que você acredita ser o mais correto. Ou se você estiver inseguro, né, com relação a isso, prefira seguir o entendimento dos tribunais superiores, eu também não vejo problema. Eu acho que você pode, às vezes, até ressalvar o entendimento, né, dizer que você tem esse conhecimento, que o teu examinador entende de uma forma diferente. Você não precisa, mais uma vez, né, dizer que ele, nominar ali, né, dizer que é ele, pessoalizar, mas dizer que, sem olvidar que há balizada a jurisprudência deste tribunal, no sentido de que tal, tal e tal, mas nesse caso curvo-me a jurisprudência do STF ou do STJ, que já pacificou o entendimento e segue. Então você demonstra o conhecimento, mostra que sabe que tem essa divergência, mostra que sabe que o teu examinador, que aquele tribunal para o qual você está prestando, entende diferente, mas que naquele caso específico você vai seguir a força ali do precedente, até com base nas disposições do novo Código de Processo Civil e até recentemente agora do Código de Processo Penal, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos tratar então agora das matérias, né, que vocês devem saber, sempre tendo como premissa que você deve conhecer o entendimento do teu examinador, tá certo? Magistratura, pessoal, Tribunal de Justiça, Poder Judiciário, ele não tem um perfil institucional, né, como tem outras carreiras. Ele é neutro. Né? Você pega, por exemplo, o Ministério Público, ele tem um viés. A Defensoria Pública tem outro viés oposto, né, na área criminal do Ministério Público. Um acusa, o outro defende. Né? Você pega a Advocacia Pública, ele tem um outro perfil, né, mais ligado ali às matérias de direito administrativo, direito público, né, direito tributário, que são porque os concursos eles refletem o que são as carreiras, né? Então, todas as matérias que você vai trabalhar depois na prática tem mais chances de serem perguntadas no concurso público. Acontece que na magistratura você vai, como juiz, vai presidir um processo em que todas essas carreiras vão estar ali disputando interesses e trazendo as suas versões e os seus os entendimentos sobre um determinado assunto. E cabe ao judiciário desatar esse nó e pacificar os conflitos. Por isso é difícil dizer qual matéria você deve priorizar, porque todas as matérias para um juiz são importantes. Você tem que conhecer todas, sem nenhum tipo de viés, né? Você tem que buscar a solução mais adequada do ponto de vista jurídico e aplicá-la no caso concreto. Então, todas as matérias são importantes. Como já diria ali, já conhecida a metáfora no meio dos concursos públicos, o concurseiro ele tem que ser igual aquele artista circense que fica rodando os pratinhos no palitinho, né, para não cair. Quando ele já está quase lá no final, às vezes ele tem que voltar e rodar o pratinho que já estava quase terminando de rodar e estava quase caindo. E aí ele continua, e ele volta, ele vai e volta. Então é isso que você tem que fazer com as matérias. Então, já estudei bastante penal, então volta para civil. Mas já estou bem em civil, agora vou no administrativo. Tem que estar atualizado com tudo, né? Mas para não ficar em cima do muro, quais matérias, então, finalmente o candidato deve priorizar? Sem descuidar de nenhuma. Como a gente tem duas provas práticas, uma de sentença civil e uma criminal, e que envolve, então, direito civil, processo civil, direito penal e processo penal, e que também nas próprias questões discursivas nada impede, aliás, é bem provável que venham questões sobre penal, processo penal, civil, processo civil, eu diria que o candidato, se ele tem que priorizar alguma, seria civil, processo civil, penal e processo penal. Né? Porque, não só porque na prática você vai ter muito mais contato com essas matérias, mas porque no concurso você vai ter muito mais a falar sobre esses assuntos. Né? Então, se for priorizar, obviamente, priorizem essas 4, e isso vocês já sabem. Agora, dentro dessas 4 matérias, eu selecionei alguns assuntos que o critério foi trazer questões que fossem mais recentes, né? Inovações legislativas, que estão na ordem do dia, e justamente por isso, por serem novas, podem ser objeto de arguição em provas de segunda etapa. Né? Podem ser objeto de arguição, por quê, pessoal? Porque questões que já foram amplamente debatidas na doutrina, ou mesmo a jurisprudência já pacificou, provavelmente já foram objeto de arguição em outros concursos, já virou, né, carne de vaca ali, como se diz. Né? Então, a gente tem que sempre o candidato tem que estar atento ao que vem de novo por aí, porque justamente no que ainda é novidade, não há nenhuma pacificação, seja jurisprudencial sobre doutrina, sobre aquele determinado assunto, que vai caber ao candidato, então, raciocinar juridicamente. É isso que o examinador quer ver.
Ele não quer que você traga respostas prontas, normalmente. Ele quer ver como você raciocina sobre determinada matéria. Então, vamos lá. Eu separei aqui. Deixa eu só abrir. Muito bem. Sobre direito civil e processo civil, né? Recentemente houve, aí já no governo Bolsonaro, né, que trouxe uma ideologia um pouco mais liberal, houve a promulgação, então, da Lei de Liberdade Econômica. Né? A Lei de Liberdade Econômica trouxe alterações importantes aí, dissecou alguns conceitos, detalhou alguns conceitos, principalmente em desconsideração da personalidade jurídica, então vale a pena dar uma olhada ali no artigo 50, e também detalhou o princípio, trouxe alguns detalhes, né, umas especificidades sobre o princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé é um assunto que, assim, talvez por ele abranger todo o direito privado, né, ele sempre vai estar ali, você sempre pode fazer alguma observação sobre boa-fé em qualquer área do direito privado, do Código Civil, enfim. Sempre é um assunto, então, que acaba caindo. Os examinadores gostam de princípio da boa-fé. E a Lei de Liberdade Econômica trouxe ali um detalhamento, é importante estar atento, tanto, então, nos detalhamentos que foram trazidos com relação à desconsideração da personalidade jurídica e com relação ao princípio da boa-fé. Mas, talvez, agora, mais importante até do que esses, seriam as alterações que foram introduzidas no Código Civil no tocante à autonomia privada e intervenção do Estado nos contratos, né? A Lei de Liberdade Econômica deu muita força à autonomia privada, né, de forma a preservar ali os pactos, né, os pactos contratuais, para que dê também uma maior segurança jurídica, tentando diminuir ali que o próprio Poder Judiciário faça um dirigismo contratual, né, prestigiando a segurança jurídica. E por que eu estou dizendo sobre essa questão dos contratos, autonomia privada e intervenção dos contratos? Porque estamos aí, né, com a pandemia do Covid-19, e muito está se discutindo sobre justamente o contrário, sobre a relativização dos contratos. Né? Então, a gente teve antes uma lei que visava fortalecer a autonomia privada, e por uma situação de fato, né, global, infeliz, trágica, está se discutindo, e há movimentos até de alterações legislativas, para que nesse período haja uma relativização maior, para que haja uma intervenção maior do judiciário, a fim de garantir partes que estejam em situação de vulnerabilidade. Então, o candidato deve estar muito atento sobre esses dois contrapontos, e principalmente sobre a questão dos contratos na pandemia, como que isso vai se operar, né? Onerosidade excessiva, que serão, né, o Instituto da Onerosidade Excessiva, que será aplicado aí no período de pandemia. Com certeza o judiciário será chamado a julgar sobre essas questões, isso estará na ordem do dia dos acórdãos, então, muito provavelmente, isso também será objeto de arguição. Código de Defesa do Consumidor também no período de pandemia, né, os cancelamentos, empresas aéreas, empresas de hotéis, isso tudo será levado ao judiciário, isso estará, né, será decidido, os juízes, embargadores, ministros serão chamados a decidir, e como terão muito contato com esse tipo de assunto, é provável que também façam perguntas sobre essas questões, ou mesmo numa prova prática. Tá? Ainda em processo civil, o novo código, já não está tão novo assim, né, de 2015, mas ele traz aí conceitos, inovações que ainda não estão pacificados pela jurisprudência ou pela doutrina, que acho que o candidato deve estar atento, que também podem ser objeto. Né? Parte principiológica, artigo 1º, artigo 11º do Código de Processo Civil, princípios em geral, né, de qualquer matéria, sempre são assuntos que os examinadores gostam de perguntar em provas discursivas, porque dão oportunidade do candidato desenvolver, né, então é importante a parte principiológica. Sistema de precedentes, né, que o novo código trata aí de forma bastante ampla, né, IRDR, né, o incidente de resolução de demandas repetitivas, assunção de competência, recurso repetitivo, repercussão geral, o mesmo controle de constitucionalidade, a questão da fundamentação de decisões e sentenças que não se consideram bem fundamentadas, sentenças ou decisões que não sigam, né, não observem ali a jurisprudência dominante, as súmulas, enfim, tem todo um sistema de precedentes no novo código que os candidatos devem estar atentos, que podem ser objeto de arguição. Né? Em procedência liminar do pedido, já que os candidatos, ou melhor, os juízes podem, já desde o início, julgar improcedente o pedido, se estiver amparado ali em jurisprudência dominante, por meio de súmula vinculante, enfim, recurso repetitivo. Tudo isso ligado ao sistema de precedentes, importantes inovações aí trazidas pelo Código.
negócios processuais, né? Principalmente, quais são os limites, até onde as partes podem ir, né? Podem negociar e ajustar, fazer negócios processuais ali. Tema que a doutrina gosta bastante, tem discutido muito, mas na prática a gente não tem visto tanto até a questão de negócios processuais. Mas como a doutrina discute bastante, é importante o candidato estar atento, porque vai influenciar também na parte de como você, como juiz, verificando um negócio, até onde você pode autorizar aquele negócio, né? Qual é a amplitude, do objeto que as partes podem negociar. Um tema extremamente interessante, né? Até onde as partes podem ir, né? Na disposição de regras processuais. Tutela antecipada e cautelar em caráter antecedente, também outra inovação, que, na minha visão, não foi devidamente regulamentada, exaustivamente regulamentada, acho que tem lacunas ali, principalmente no rito, que o judiciário vai ter que preencher, né? Já vem preenchendo no dia a dia, mas é importante você estar atento também, principalmente às tutelas antecipadas e cautelares em caráter antecedente, tá? Que essa é a inovação. Artigo 503 também, formação da coisa julgada sobre questão prejudicial, que veio a substituir as ações declaratórias incidentais. Tema também uma novidade extremamente interessante, né? Como que vai se dar essa formação, se ela deve ser expressa, se ela não deve ser expressa na sentença, enfim. Temas aí que vocês, no dia a dia, devem se aprofundar. A gente não tem tempo aqui para tratar exaustivamente delas, mas que eu trago aí para que vocês busquem depois o aprofundamento. E, por fim, ainda em processo civil, o artigo 139, inciso 4º, né, que trata que cabe ao juiz determinar medidas indutivas, coercitivas e mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar cumprimento de ordem, né, que envolve ali suspensão de CNH, o recolhimento de passaporte, entre outras medidas, a fim de fazer o devedor pagar uma dívida, por exemplo. Né? Até que ponto isso invade liberdades públicas, garantias fundamentais constitucionais, né, direito de ir e vir, até onde pode o juiz ir ou não, com base nessa regra genérica do artigo 139, inciso 4 do CPC, matéria muito ligada, então, ao judiciário, por isso pode ser objeto de arguição. Em penal e processo penal, roubo, né? Olha que questão interessante aí que pode cair numa prova de sentença prática criminal, sucessão de leis que houve com relação à arma branca, né? Vocês sabem, até 2018, vigia ali o parágrafo 2º, inciso 1º, como causa de aumento de pena do roubo, o emprego de arma, né? E não dizia se era arma branca ou arma de fogo. Havia causa de aumento apenas pelo uso de arma, então aplicava-se tanto para uma faca, né, ou para uma arma de fogo mesmo, uma pistola, um revólver, enfim. Acontece que em 2018, teve uma inovação legislativa que trouxe o parágrafo 2A, trazendo uma causa de aumento mais grave, mais rigorosa, né, aumentava mais ainda a pena, para o emprego de arma de fogo. E essa alteração legislativa excluiu o inciso 1º, né, do parágrafo 2º, que tratava do emprego de arma, pura e simplesmente. Então, muito se entendeu ali que teria havido, então, uma novatio legis in melius com relação à arma branca, né? Então, não haveria mais a causa de aumento de pena com relação à arma branca. Alguns juízes agravam a pena com base no artigo 59, nas circunstâncias do crime, quando há o emprego de arma branca, né? Já que não havia mais a causa de aumento expressa, eles dosavam a pena, né? Utilizavam desse argumento no artigo 59. Mas outros entendem que há novatio legis in melius, que não há mais causa de aumento, não se poderia mais aumentar a pena com base na arma branca. E agora, com o pacote anticrime, voltou a arma branca em específico ali no parágrafo 2º, né, como causa de aumento de pena. Então, há uma sucessão de leis, 2 leis, com 3 situações jurídicas distintas, e isso pode ser enfrentado aí por você numa prova, principalmente na prova de sentença, né, situação bem interessante. Também o concurso de causas de aumento de pena do roubo, né, principalmente agora com essa da arma de fogo, que aumenta 2/3, e você pode ter um concurso com outra causa de aumento do parágrafo 2º, que é de 1/3 até a metade. Né? Por exemplo, o concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima, enfim, todas aquelas outras situações. Nesse caso, o artigo 68, parágrafo único, diz que o juiz aplica ambas as causas de aumento ou aplica uma a que tiver a maior fração, né? A doutrina que defende que você deve aplicar apenas uma, né? A que vale mais, desconsiderando a outra, que seria um poder-dever do juiz, enfim. Todas essas questões que o candidato aí talvez vai ter que solucionar numa prova de sentença. Então, muito importante estar atento a essas alterações legislativas do roubo. O pacote de crime também trouxe acordo de não persecução penal, né? Aquele acordo que é feito antes do oferecimento da denúncia, com penas para crimes de pena mínima de até 4 anos. Exige-se a confissão do acusado. Como essa confissão, se ele não cumpre depois do acordo, vai ser utilizada no processo, né? Uma confissão que foi prestada extrajudicialmente, não foi feita
foi feita antes da denúncia, antes de ter processo, depois ela vai ser, como ela vai ser valorada, como ela vai ser recebida, né? E além disso, a confissão ela tem que ser total, o sujeito ele tem que indicar, inclusive, comparsas, o que se assemelharia a uma colaboração premiada, ou ele confessa apenas o que ele praticou, né? Sem apontar comparsas. O que deve se exigir nessa confissão? São temas aí, entre outros, tá, sobre acordo de não persecução, que vão estar aí, os juízes vão ter que ser chamados a decidir, e você pode ser objeto de arguição também. Representação no estelionato, é condição de procedibilidade ou prosseguibilidade, né? Então, processos que já estavam em curso, vai ter que se exigir a representação? Me parece que não, mas também são outras questões que podem cair aí num problema de uma sentença criminal que você vai ter que resolver. Falando em colaboração premiada, o próprio pacote anticrime também trouxe inovações sobre colaboração premiada, você tem que estar atento a isso. O pacote anticrime trouxe o sistema acusatório ao processo penal, extremamente importante, né, porque muda a base completa ali do sistema, né, o juiz ele fica mais inerte ainda, né, diminui, restringe, né, muito a possibilidade do juiz atuar de ofício, na decretação de medidas cautelares, de prisão, também com relação à produção probatória, o juiz fica limitado com o sistema acusatório. Um tema muito importante é o juiz, ao judiciário, à magistratura, então também podem ser objeto de arguição. Juiz de garantias, outro tema extremamente relevante e importante ao juiz, muda toda a configuração, né, da estrutura do processual penal, forense, com questão de competência. Claro que o ministro Fux, né, em controle de constitucionalidade, suspendeu por enquanto o juiz de garantias. Então, por hora, acredito que não deva ser objeto de arguição. Mas, se houver essa liberação, se, né, passar a viger as regras do juiz de garantias, com certeza será uma das matérias mais cobradas aí nos concursos. E, por fim, em processo penal, eu traria aí, mais uma vez, questão de precedentes, né? O sistema de precedentes sempre foi muito mais ousado, muito mais forte no processo civil, né? No processo penal sempre foi mais tímido. Mas o pacote anticrime trouxe aí o parágrafo 2º do artigo 315, que é mais ou menos uma cópia do que já havia sido trazido no Código de Processo Civil, com relação à insuficiência de fundamentação de decisões e sentenças que não estejam de acordo com os precedentes, né, ou a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, súmulas, enfim. Então já começa a aparecer também no processo penal aí a força dos precedentes, né, ainda de forma tímida, mas já aparece, e justamente por ser uma questão de sistemática do processo, acho que é de extrema relevância o candidato estar atento, né? Principalmente essa comparação do processo civil com o processo penal, artigo 315, parágrafo 2º do CPP. Por fim, pessoal, não descuidem do português, tá? Não descuidem do português, tenham senso crítico, autocrítica, submetam suas redações aí a colegas, familiares, amigos, que tenham um bom conhecimento em português, que sejam criteriosos, sejam honestos, para avaliar. Às vezes os candidatos eles não têm o operador de direito, estudante de direito, realmente ele escreve bem porque ele lê muito, então até por osmose ele acaba tendo uma boa redação. Mas pode ser que você não esteja passando, não seja por falta de conhecimento jurídico, às vezes é uma questão de português, né? Então é bom, não custa dar uma olhadinha nisso, buscar talvez um auxílio profissional, pelo menos para te avaliar, ver como é que está o teu português. Tá certo, pessoal? Continuem firmes nos estudos aí, uma boa sorte nas provas, prova de segunda etapa. Eu sei que uma caminhada é dura, envolve muita dedicação, disciplina, esforço, abnegação, né, recusa, mas tenho a certeza que ao final, quando vocês verem seus nomes, cada um de vocês verem seus nomes ali na lista dos aprovados, ou estiverem numa sessão pública de divulgação de resultado e seu nome for chamado entre os aprovados, toda essa fase terá valido a pena, todo esforço terá sido compensado. Acreditem em mim, experiência própria, tá certo? Se vocês têm sonhos, se vocês são vocacionados, se você sonha em se tornar um juiz de direito, essa carreira linda que é ser juiz de direito, mantenham-se firmes aí no propósito, tá? Que vocês vão alcançar lá. Como já diziam os grandes mestres, só não passa quem desiste. E no que precisarem de nós, né, de algum apoio com relação ao aprendizado das matérias de direito, né, no estudo das matérias jurídicas, contem aqui com toda a equipe do SERS, do Grupo SERS, do Advero, professores extremamente capacitados, né, experimentados, muitos juízes de direito que já também passaram por isso. Com certeza você terá um grande auxílio aí nos nossos cursos que são oferecidos, e em especial sobre a segunda etapa, o SERS então está aí
liberando um curso excelente para a segunda etapa. Né? Eu estou ali ministrando as aulas para a prova prática de sentença civil. A minha colega aqui de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, juiz de direito, André Ribeiro Borges, está ministrando as aulas sobre sentença prática, né, provas práticas de sentença criminal, e o colega Ricardo de Sá, lá do TJ de Pernambuco, está tratando sobre as questões discursivas. Um curso muito bem completo, que com certeza será imprescindível aí para a sua aprovação. Não deixem de se inscrever no canal, curtir aqui o vídeo, e vamos juntos, conte conosco no que precisar. Um grande abraço.